Bancada Parlamentar com Otávio Rebelo da Costa e Jorge Costa Rosa. Olá a todos, muito bem-vindos ao Bancada Parlamentar, o vosso podcast de política preferido. Tenho comigo, como sempre, Otávio Rebelo da Costa, Olá, Jorge Costa Rosa e um convidado muito especial que vou passar já a apresentar. O nosso convidado de hoje gosta tanto de beber copos como de baixar impostos e é gago, mas a sua gaguez comparada à de Joacim Catá Moreira é para meninos. Licenciado e doutorado em Economia, é economista fora de Portugal, mas em Portugal é economista na clandestinidade, segundo o próprio, uma vez que não paga assumidamente as cotas da Ordem dos Economistas. Foi presidente da Iniciativa Liberal até 2019, quando não conseguiu ser eleito deputado. De seguida, cria, juntamente com Adolfo Mesquita Nunes, o Instituto Mais Liberdade, do qual os vossos lamentáveis do costume são também membros fundadores. Provando que à segunda é de vez, foi um dos beneficiários da crise política da Geringonça e foi eleito deputado na Assembleia da República pela IEL em 2022, cargo que ocupa desde então. Apesar de conseguir ter sido eleito para a Assembleia da República, não conseguiu, lamentavelmente, que o seu podcast Comitê Central ultrapassasse o Bancada Parlamentar como podcast mais ouvido de política em Portugal. Temos connosco o liberal Carlos Guimarães Pinto. Carlos, muito obrigado. Obrigado Por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que em muitas semanas o podcast Comitê Central ultrapassava este. Temos que cortar esta parte. Não por excesso de qualidade. Era até nós mandarmos episódio. Já começamos outra vez. Olha, isto tem que começar outra vez. Então vamos para a primeira pergunta, porque a conversa está chata. Vamos para a primeira pergunta. Esta pergunta já é a panagem da casa, fazemos sempre. O que é que achaste lamentável esta semana? Muitas coisas lamentáveis. Se por acaso fazem essa pergunta hoje, num bom dia para isso, porque acabei de sair de uma sessão parlamentar. Mais uma, não é? A forma como o PS sempre se desvia às suas responsabilidades, nomeadamente cada vez que há um comentário qualquer. Cá para fora não passa, porque acho que para esta altura as TVs já são suficientemente inteligentes para não passarem sempre a mesma coisa. Mas lá dentro, nós temos o PS permanentemente a falar dos tempos da Troika para justificar tudo aquilo que há de mal no país. E hoje foi mais um dia destes, em que houve uma série de coisas em que o próprio Presidente da Assembleia da República, a certa altura, pareceu muito desagradado com o facto das outras bancadas responderem. Eu hoje levei depois de estar um bocadinho farto desse assunto, levei uma foto daquele momento em que José Sócrates e Teixeira dos Santos pediram ajuda à Troika, por quem ouve o PS a falar. Parece que foi a Iniciativa Liberal que trouxe. Parece que foi a Iniciativa Liberal, claro. O neoliberalismo. Que trouxeram a Troika. E hoje levei essa fotografia mesmo ao que o Dr. Santos Silva me pediu para retirar, porque apesar de o PS ter mostrado várias fotografias ao longo da sessão, isso foi claramente parlamentar, ainda hoje acho. Não sei se o Presidente da Assembleia da República tem algo contra mim. Vinha a pensar isso pelo caminho. Eu frequentei a cadeira dele há cerca de 20 anos. E a cadeira dele era muito chata. Era mesmo muito chata. Tiveste quanto? Ainda te lembras? Lembro-me, não vou dizer porque foi nota Se mais calhar foi por baixa. causa disso. Foi nota mais baixa da licenciatura. Não estou a brincar. Tive 13 na cadeira dele. Também gostava de dizer que a nota mais baixa foi que um tive na licenciatura. Perdão, foi a segunda mais baixa. A mais baixa que eu tive foi no último exame que eu fiz, que já estava farto daquilo, eu tive 10. E depois tive 3 AS. E acabei com média 16, por isso é que me humilha um bocadinho ter tido 13. Mas de qualquer forma, ninguém ia àquelas aulas. Pá. Eu gostava um dia de lhe dizer isso, que é, pá, se é por eu não ir às aulas, não ter ido às aulas da sua cadeira, por favor, pense em duas coisas. Primeiro, ninguém ia. Não era só eu. Ele era uma cadeira chata. Ninguém ia. Pá. Não tem nada a ver com ele. É só chato. E já passaram 20 anos, mano. Sim, já dava para ultrapassar, não é? Já devia ter ultrapassado. Aliás, ele também já não deve dar aulas para ir desde essa altura. Muito bem, nós vamos começar no primeiro tema que parece um bocadinho incontornável nesta semana, que é precisamente a inflação. A inflação chegou em força e registra hoje valores históricos comparados com o início dos anos 90. Tu há pouco tempo recordaste que já teve mais alta no tempo de Cavaco e ainda assim o país prosperou. No entanto, os valores da inflação que estão neste momento a ser registados poderão significar que a queda do poder de compra possa ser até superior ao que aconteceu nos anos da Troika. Precisamente para combater a inflação, António Costa apresentou
o pacote. E aquilo que eu te pergunto é, Carlos, o que é que achas do pacote de Costa, salvo seja? Muito fácil fazer jogos de palavras com isso, mas vou responder de forma... Se quiseres falar da bilha solidária... Da bilha solidária. Não, mas vou responder de forma muito séria, que eu acho que quando falamos de pacote, não é tanto o tamanho, mas a forma que interessa. E acho que a forma, aquilo que foi incluído no pacote, definitivamente não vai de encontro àquilo que são expectativas. E acima de tudo, há uma questão, que é a forma como foi apresentado foi profundamente enganadora. Foi mesmo enganadora. É uma coisa APS, que apresenta a questão das pensões como se fosse um bónus. Que foi apresentado, vamos ter um bónus em outubro, e depois, by the way, em 2023, esse bónus será descontado daquilo que seria a pensão de 2023, o que quer dizer que esse montante de bónus depois já não entra no aumento de 2024, 2025, 2026, ou seja, este bónus que os pensionistas vão receber em outubro irá ser pago todos os anos e com juros a partir de 2024. E ninguém foi capaz de dizer ou admitir este tipo de coisas. Mesmo que o governo aceite que a fórmula que está na lei seja aplicada a partir de 2024, o que vai acontecer é este montante do bónus que é pago agora não vai ser pago em 2024, 2025, 2026, mais o montante de crescimento que recairia sobre este montante do bónus. Tudo isto sob o mote de famílias primeiro, não é? Não, mas é que... Estão-te só a devolver um bocadinho do que tiraram para tirar a seguir não, mais. É um adiantamento. Muito mais, porque é prolongado no tempo. Pois, claro. E há coisas piores do que isso. É que ele podia ser honesto, dizer, com a atual demografia e o atual nível de crescimento económico, as pensões vão ter que cair ao longo do tempo e nós vamos aproveitar esta inflação para fazer esse tipo de descida neste momento. Mas não, anunciou aquilo como um aumento, como um bónus, que é falso, é economicamente, sob todas as perspectivas, falso. E esta forma de fazer política de PS, honestamente, irrita, é parlamentar, mais uma vez. Tem resultado. Resulta em termos eleitorais, claro. mas também resulta em termos eleitorais porque permitem-lhes que resulte. Não vou falar sobre isso, porque é que o PS... Boa imprensa. O PS... Não é só isso. Acho que boa imprensa e o PSD não tem sido capaz. O PSD, pelo menos quando esteve lá o Rui Rio, que eu respeito por algumas coisas, mas acho que teve uma tática extraordinariamente má. Em termos táticos foi muito, muito mal. Nós aqui dissemos várias vezes e está aprovado. Não é? Agora já sim, não agora é só... factual, já não é opinativo. Acho que o PS estava a cair. É incrível como um governo com tantos escândalos, com tão má opinião pública, consegue uma maioria absoluta, claro. E em boa parte por demérito de quem nessa altura teria mais capacidade de contrariar isso, que era o PSD. Claro. Já que estamos a falar de inflação, e tu és economista, mais ou menos, clandestino, como dizes. Mas aproveitar aqui aproveitar a pergunta, bem, o Banco Central Europeu já anunciou que vai subir as taxas de juros como medida para mitigar a inflação. Isto não vai levar a um desinteresse na procura, ou seja, a uma baixa na procura e, efetivamente, a consequente recessão? Isto acontece sempre nas crises, nós ainda não aprendemos nada. Achas que isto é solução? Não Parece é solução? Que é um bocadinho aquela questão da inflação. Vamos provocar uma recessãozinha. E eu não acredito que as inflações sejam inteiramente fenómenos monetários. Acho que, mas que são, em boa parte, fenómenos monetários. Portanto, os principais instrumentos para combater a inflação estão na política monetária. Certo. Não há qualquer dúvida sobre isso. E o Banco Central Europeu não poderia ter uma zona euro com inflações perto de 10% e não agir. Tem que agir. Aliás, houve agora aumentos das taxas de juros, e isto sem entrar em muitas technicalities, mas apesar disso, a taxa de juro real, ou seja, a taxa de juro menos a inflação, está a níveis historicamente baixos. Neste momento, nós temos taxas de juros reais negativas. Quem põe dinheiro no banco neste momento, passado um ano, está a perder dinheiro a sério, como nunca esteve, mesmo quando as taxas de juro nominais, ou seja, as taxas de juros que o Banco Central apresenta, eram zero ou até negativas. Neste momento, ter uma taxa de juros negativa de menos 1% com uma taxa de inflação zero é uma taxa real de menos 1. Ter uma taxa nominal de 1% mais 1 ou 1,5% com inflação de 10 é uma taxa real de
menos 8. Portanto, nós ainda estamos com taxas reais brutalmente negativas. Ou seja, existe muito espaço para o Banco Central Europeu continuar a subir as taxas de juros de referência com todas as consequências que isso vai ter. E eu acho que vai continuar a fazer isso. Achas que é o único caminho? Não há alternativa? O outro caminho era permitir que tivéssemos anos de inflação. Era esse o outro caminho. Era permitir anos e anos seguidos de inflação. O que eu acho é que o BCE já deveria ter atuado mais cedo, porque nós tínhamos um mercado laboral já a sobreaquecer logo no pós-pandemia, poderia ter logo nessa altura agido, se calhar mesmo durante a pandemia poderia ter sido menos expansivo na forma como reagiu, foi injetado muito dinheiro na pandemia. No pós-pandemia, o que aconteceu é que este dinheiro continuou por aí, a alimentar o regresso à procura pós-pandemia, sem que a oferta tivesse sido capaz de responder. E a inflação que temos atualmente não é causa da guerra, já dezembro do ano passado já tínhamos inflação. E a consequência disso foi essa inflação. Muito bem. Uma das críticas que tem sido feita ao Governo, precisamente na apresentação deste pacote, é o facto das medidas serem pouquinhas. E, portanto, goza-se hoje com o Partido Socialista por vir para o lado, no fundo, da direita, de ter alguma responsabilidade orçamental. A minha dúvida aqui não é um bocadinho incoerente criticarmos o PS pela irresponsabilidade orçamental e agora malharmos no PS porque está preocupado com o controle do déficit? Acho que sim. Acho que é. Aliás, eu acho que uma das principais reformas estruturais que existiu nestes últimos anos foi uma reforma estrutural quase cultural. Foi até 2011 as generalidades portuguesas, incluindo a esquerda, a direita, mesmo liberais, e eventualmente liberais, não, eu quero acreditar que não, achavam que as contas públicas não interessavam, ou que era um assunto menor no país. E hoje é exatamente o oposto. É praticamente consensual da esquerda, à direita, liberais, etc., que as contas públicas interessam. E o PS, obviamente, tem uma máquina capaz de ler o tempo e ler as circunstâncias, conseguiu posicionar-se como o partido das contas certas. Das contas certas. E isso é bom para o país, note-se. É bom que o PS, que apesar de tudo governa muitos anos, tenha essa consciência. Tanto que este pacote... eles dizem que vale, são 2.400 milhões de euros. Na verdade, se nós contarmos tudo, somarmos tudo, incluindo os efeitos de longo prazo, o pacote não só não é 2.400 milhões de euros, como é negativo. É um pacote que retira dinheiro à economia. Porquê é que eu digo isto? Nos 2.400 milhões de euros está 1.000 milhões são relativos ao bónus das pensões. E esses 1.000 milhões serão subtraídos imediatamente em 2023. Portanto, este pacote, em 2023, no final de 2023, já estará reduzido a 1.400 milhões. Em 2024, será reduzido ainda os 1.000 milhões, mais o aumento de pensões que haja naturalmente em 2024, porque já não recairão sobre estes 1.000 milhões. Eu espero não estar complicado demasiado, mas no final de 2024, as consequências deste pacote que foi anunciado agora já são só uma injeção de 400 milhões. Certo. Em 2025 são mais 1.000 milhões, mais os juros, mais dessa altura. Portanto, a tua crítica aqui é que isto vai custar mais caro do que... Não é um pacote caro. Note-se, não é... A minha principal crítica àquilo que o Governo apresentou, para além das questões não relacionadas com as pensões, as questões relacionadas com as rendas, que eu, aliás, vou falar amanhã. Eu posso dar noções temporais, não é? As pessoas sabem que isto é gravado. Que é gravado em direto, atenção. É direto. Que vou falar amanhã sobre a questão das rendas. É a mentira. Aquilo que choca mais é a forma como o PS assume que os portugueses não são capazes de perceber, e acredito que haja alguma extensão, e mente de forma descarada. Aquele pacote não tem aquela dimensão de todo, e no caso das pensões é uma forma de baixar as pensões. Sim, é um corte no... Que se calhar, que eu até admito que seja inevitável, note-se, que com a demografia que temos e o crescimento económico que não temos, que seja inevitável que ao longo dos anos as pensões, o valor real das pensões vá baixando, por ser inevitável.
Mas deviam ter a coragem de dizer isto. Deviam ter... se baixam as pensões, como na altura a PAF baixou, mas na altura, pelo menos, eu tenho alguns problemas com a forma como as coisas serem comunicadas na altura da PAF. Mas... Sim, e acho que a comunicação era ao contrário do que é hoje, não é? Exatamente. Era demasiado frontal e demasiado crua. Passos Coelho, se calhar, era demasiado honesto. E uma perspectiva castigadora. Isso critica. Podemos ser frontais sem ser castigadores. Sim. O país andou a fazer isto, portanto agora... Pronto. Eu achava isso demasiado castigador. Mas... É o paternalismo que tipicamente... Mas é o contrário disto agora, em que se anuncia um corte de pensões, um corte permanente e duradouro, como se fosse um bónus. Claro. Como se fosse um bónus. É os malabarismos de Costa. Isto é basicamente retirar dinheiro que iria ser recebido em 2023, antecipá-lo, para depois não estar lá na base para 2024, 2025, 2026. É isto. É como aquelas empresas que, para não terem que dar grandes aumentos salariais no ano seguinte, dão uma parte como bónus. Que depois não entra no salário do ano seguinte. No aumento do ano seguinte. É isto que está a fazer. Mas, pelo menos nas empresas, acho que as pessoas entendem o que está ali a ser feito. Mas feito. então não abarcas neste comboio da direita, que agora é engraçado. Vemos o PSD dizer que as medidas são pouquinhas e que é pouco neste momento para colmatar, de facto, a queda do poder de compra. Não abarcas nesta incongruência que a direita está a assumir agora de ou o PS é despesista e gasta demais, ou agora está preocupado com... Parece-me um bocadinho... Repito o que disse no princípio. Parece que vale tudo para malhar no PS. Não é? O problema do pacote não é o tamanho, é a forma. Ou seja, haveria outras formas que vou apanhar isto fora de contexto e vou só com esta frase. Exato. Olha, é uma boa coisa. Perdi-me, pá. A forma do pacote. Às vezes um gajo... Haveria formas de permitir que as pessoas mantivessem mais dinheiro, que era através da diminuição do IRS, para que as pessoas ficassem com o dinheiro que é seu. E que, ao ficarem com o dinheiro que é seu, tivessem mais incentivos a encontrar formas de ganhar mais, e isso estimula a economia como um todo. Isso sim deveria ser um pacote, mas até não de agora, um pacote estrutural da economia portuguesa. O problema é que o PS gosta de manter clientelas e vai ter a clientela dos 125 euros. Claro. Eu consigo imaginar pessoas que até pagam 400 ou 500 euros todos os meses de IRS, mas vão mesmo ficar assim no fundo, quando aqueles 125 euros baterem na conta, vai ser uma festa. Falando em dinheiro e pouco, e poder de compra pouco, que também temos, cada vez o poder de compra, e estamos a atingir níveis baixos, historicamente baixos, no poder de compra em Portugal, quase equiparados até ao tempo de Passos Coelho. Piores. E piores até, peço desculpa, do que no tempo de Passos Coelho. Não obstante, algumas empresas, até nomeadamente as grandes empresas do setor energético, continuam a apresentar mais lucros. A IEL continua a ser contra taxar estes lucros extraordinários. É cegueira ideológica? Fantástico. Não é cegueira ideológica de todo. É lógica. Não é cegueira ideológica, é visão lógica. Ok. E é preciso perceber isso. Vamos perceber o que são esses lucros extraordinários. Os lucros extraordinários resultam de uma coisa: do aumento do preço da energia. Okay? O aumento do preço da energia, que não foram as empresas portuguesas, obviamente, que determinaram. E aqui temos que ver duas fontes de energia. Primeiro, fontes combustíveis fósseis. Nós temos uma empresa em Portugal que explora combustíveis fósseis. Okay? Que é a Galp. Certo. Que não se explora em Portugal. Explora em Angola e no Brasil. Que, aliás, até já têm taxas de imposto, no caso do Brasil, pelo menos, muito superiores às de Portugal. Portanto, íamos estar a taxar lucros que são obtidos fora do país. Isto fiscalmente já era muito complicado, porque a Galp podia escolher não os consolidar cá. E era a opção que eu faria, não é? Tenho os lucros lá fora, pago os meus impostos lá fora, e se me obrigam a pagar mais... Isso é uma selama parecida com o Pingo Doce há uns anos. Sim, a questão é que esse excesso de lucros não vem da venda, não é? Não surge da venda. E esse excesso de lucros resulta da exploração de petróleo. Exato. Que ocorre fora do país. Pronto, em boa parte. Okay? Depois há outro tipo de excesso de lucros, que é como o preço do gás natural aumentou, e o gás natural é usado para produzir eletricidade, o preço da eletricidade aumentou. Claro, todos os produtos acabam por aumentar.
o que acontece é que como quem produz eletricidade com energia solar, hídrica, eólica, como é eletricidade, é eletricidade, vende ao mesmo preço. Apesar do custo se manter igual, vende ao mesmo preço que quem produz eletricidade com gás. Pronto. E isso seriam lucros extraordinários, de facto, devido ao aumento do gás. O que é que acontece em Portugal e Espanha? Foi introduzido um mecanismo ibérico que aquilo que faz é limitar o preço da eletricidade produzida a gás para não se pagar mais aos produtores de eólicas e solares e por aí fora. Portanto, esse mecanismo de limitação de lucros extraordinários já está lá. Já foi implementado ao não se permitir que quem vende energias renováveis tenha um lucro excepcional devido ao aumento do preço então, do gás. Então a aplicação desta taxa levaria à dupla tributação? Não era dupla tributação no sentido legal do termo, mas era uma dupla tributação porque já estamos a limitar os lucros extraordinários ao limitarmos o preço. Depois ainda vamos taxar. E depois há outra coisa. Sendo também já existe uma taxa extraordinária desde 2011, não é? Exatamente, eu ia dizer isso. Nós já temos os lucros extraordinários, já são taxados pela taxa de IRC normal, que é maior da OCDE. Em cima disso, nós temos uma taxa sobre uma contribuição extraordinária para o setor energético que corresponde a 5% dos lucros da EDP, 20% dos lucros da REN. Portanto, já temos em cima disso. Portanto, as elétricas, as empresas energéticas já pagam uma taxa de IRC na prática de perto de 40%. Agora, qual é o limite? Ou seja, qual é a taxa de IRC justa para lucros extraordinários? Mas se esse lucro em vez de vir precisamente da exploração, viesse da venda cá, e não fosse de facto no que acontece nem em Angola e no Brasil, fosse em Portugal, já concordarias com essa taxa extraordinária? Há uma parte dos lucros que resultam das vendas cá, que foi do aumento das margens de refinação, que é o segundo passo na produção. Nós temos a exploração, depois refinação e distribuição. A distribuição não tem lucros a mais. Não. Mas se tivesse... Ponto. Se tivesse, concordarias com essa taxa? Vamos por pontos que é preciso percebermos porquê. Para começar, certo, a possibilidade é bastante limitada pelas empresas que têm, pelo facto de já existir ali. E agora vamos para o segundo ponto que responde à tua pergunta, que é os lucros extraordinários, tal como os lucros todos, já têm uma taxa bastante elevada, que é a maior taxa da OCDE. Nós temos o IRC mais alto da OCDE. Depois, quando os lucros são distribuídos, ainda se paga um dividendo em cima. Sim. Ou seja, entre a produção de lucro e o acionista receber, desaparece 50% do lucro normal. Certo. Ou seja, nós já estamos a taxar até os lucros normais a uma taxa que é considerada extraordinária, que é verdadeiramente extraordinária. Portanto, eu seria contra, mesmo se isso acontecesse aqui, por este motivo óbvio. E depois, por o facto de taxarmos lucros extraordinários deste tipo, também justificaria um dia subsidiarmos prejuízos extraordinários. A Galp, por exemplo, vamos falar outra vez da Galp. Vocês lembram-se, na altura da pandemia, a certa altura, nós temos uma coisa que nunca aconteceu, que é o petróleo ter um preço negativo. Seja, certo. Para não pararem as máquinas, pagavam a pessoas para ficar com o petróleo para não pararem a exploração. Nessa altura, estamos a falar de um prejuízo extraordinário. Claro. Certo? Algo que aconteceu, que a Galp não tinha culpa e que teve um prejuízo extraordinário. Se nós justificamos, se nós aceitamos que quando o preço do petróleo está em alta, os exploradores, quem explora petróleo, tem que pagar um lucro sobre... Em contrapartida, também teríamos que assumir os prejuízos extraordinários. Eu não quero isso. Claro. Eu não quero que o Estado, de repente, fique responsável pelas flutuações do preço do petróleo. Dava-lhe 125 paus, não chegava. Dava-nos um chequezinho de 125 paus. Então fazia o que fez com a TAP. Não quero. Então fazia o que fez com a TAP. É uma empresa estratégica. Mas é que eu acho que isso vai acontecer. Honestamente, eu tenho medo que, se por acaso o preço do petróleo estiver muito baixo durante muito tempo, que o governo se lembre de subsidiar a Galp por essas perdas. E não quero. Se a Galp um dia estiver numa situação em que tenha que falir, eu quero que a Galp vá à falência.
quero que, nessa circunstância, que deixem a Galp ir à falência. Só uma questão. Tu justificas o teu ponto logo no início. A frase que tu utilizaste é que é uma questão de lógica. Sim. E a minha pergunta é, qual é a lógica de serem os pensionistas, os trabalhadores, a pagar esta inflação através da perda do seu poder de compra? Boa pergunta. Mas depois estarmos cheios de reservas em taxar os lucros inesperados. Ou seja, parece que em Portugal os preços sobem, os lucros sobem, mas os salários e as pensões diminuem. Não te parece injusto que assim seja? Vamos separar claramente das coisas. Eu acho que às vezes temos um pensamento que faz com que demasiadas que contribui para alimentar aquilo que é o pensamento socialista vigente, que existe um bolo... Não é preciso ofender. Não, mas o Jorge não pode esconder isso. Não é preciso ofender. O Jorge não pode esconder isso. Não, que existe, e que no CDS também existia, que é a economia é um bolo em que quando uns têm mais, outros têm obrigatoriamente que ter menos. E não é assim. Não é, a economia não é um jogo de soma nula em que para uns ganharem, outros têm que perder. O que acontece muitas vezes é que quando obrigamos uns a perder, acabam todos por perder. E quando nós chegamos a um conjunto de empresas e dizemos, olha, agora porque nos apetece, porque aconteceu isto e aquilo, esqueçam, extraordinária. Questões extraordinárias podem acontecer todos os anos. Esqueçam lá a previsibilidade fiscal. Nós agora vamos lançar um conjunto de impostos, porque sim. O que isto vai fazer é que haja menos empresas a querer investir no país, menos produtividade, menos economia e sem crescimento económico, como eu dizia há pouco, sem crescimento económico as pensões vão ter que baixar ao longo do tempo. Sem crescimento económico não há aumento de salários como não tem havido. Portanto, nós temos que criar a curto prazo. Nós temos que criar um clima que permita que haja crescimento económico. E esse clima não é criado a tirar impostos para cima de empresas aleatórios, por muito justos que nos pareçam naquele momento, só porque há uma crise. Quer dizer, não pode, como eu disse, nós já vivemos períodos de inflação e temos que saber reagir de cabeça fria a isto tudo sem estragar de repente. Sim, no tempo de Cavaco estava quase no dobro, não é? Não há muito para estragar, quer dizer, a minha política é o que é. É verdade, também. É lamentável, não é? Mas se queremos dar confiança a empresas que queiram investir, nós não podemos estar sempre... Primeiro, não podemos ter a carga fiscal que temos, não podemos ter a taxa de IRC que temos, e depois, em cima desta taxa de IRS, uma contribuição extraordinária, mais um imposto sobre os lucros extraordinários. Daqui a pouco já pagam 80% de imposto sobre os lucros. Qual é a empresa que empresa é que vai investir aqui? Eu acredito que isto não tocasse quase na Galp, porque a Galp, num negócio que tem em Portugal, que ainda é uma parte pequena do seu negócio global, isto é outra coisa que as pessoas não sabem, no negócio que tem em Portugal, eles não vão sair, quer dizer, o mercado interno, se cobram 80%, cobram 80%, se cobram 20%, cobram 20%. Mas há empresas que podem escolher estar ou não em Portugal, que não dependem do mercado interno português. E essas empresas, olhando para este clima, deixa de ser atrativo. Claro. Eu fiz vida disto, eu fiz vida de apoiar empresas a decidir onde é que iam investir. E sei... E por muito patriota que fosses... Não, independente. Felizmente, raramente Portugal estava entre... Só para começar, Portugal estava entre as opções. Porque será, não? Aliás, não me lembro de alguma vez ter feito uma análise de investimento em que Portugal... Enfim, uma infelicidade. Mas quando olhávamos para os diferentes países, quando punhamos no Excel as diferentes possibilidades, a estabilidade fiscal e económica dos países era importante. Aliás, entrava numa coisa que se chama taxa de desconto, que tínhamos que ter lá, que salvaguardava o risco. Um investidor estrangeiro que hoje olha para Portugal vai implementar isto no risco, vai incluir qualquer decisão que seja feita no risco que pode vir a ter. Claro, e a aversão ao risco acaba por ser maior do que a putativa expectativa de... E se eu vou para aquele país, quando alguém começa um negócio, sabe que pode falhar ou ter sucesso. Eu vou para aquele país, se eu falhar, vou perder 100 milhões. Se tiver sucesso, não vou ganhar 100 milhões, porque quem tem sucesso leva uma taxa em cima maior. Isto faz com que a análise do plano de negócios seja muito assimétrica. Claro. Aqui existe um grande potencial de perda, mas o potencial de ganho está limitado.
Pá, e não se criam condições económicas. Aliás, grande parte dos países que lançaram isto ou têm exploração de petróleo no seu próprio país, ou já estão a voltar atrás porque as receitas não têm sido aquilo que se espera. E depois ainda há outra coisa, que é: nós precisamos que as empresas energéticas estejam capitalizadas para investirem em fontes de energia alternativas. Vamos precisar sobretudo para não continuarmos dependentes dos combustíveis fósseis como estamos. Aliás, é até algo irónico que este mecanismo ibérico, que eu até concordo que é um mecanismo inteligente para limitar os preços da eletricidade, mas aquilo que está a fazer é punir quem investiu em renováveis. É isso que está a fazer. É limitar os lucros das renováveis. Obviamente, quem investe em renováveis em Portugal vai pensar nos vários cenários que normalmente faz. Eu fazia, nós temos aí 10 cenários de mercado, vai olhar para estes 10 cenários e vai já eliminar 3 cenários, que é: em qualquer caso, por muito bom que o mercado seja, eu nunca vou poder ter mais do que isto. E elimina logo da sua análise aqueles 3 principais cenários. E quando se faz uma análise do investimento previsto, o que se faz é estes 10 cenários, depois qual é a probabilidade de eu ter estes 10 cenários? Vamos fazer isto com 2. Eu tenho 50% de hipóteses de perder 10 e tenho 50% de hipóteses de ganhar 20. Portanto, aquilo que eu espero é 50% vezes 20, 10, mais 50% vezes menos 10. Ou seja, espero ter 10 menos 5. O meu lucro esperado é 5, certo? Quando nós eliminarmos muitas das parcelas positivas desta análise, o que vai acontecer é que o retorno esperado vai diminuindo. Eu não queria ser demasiado técnico, as pessoas lá em casa já devem estar chateadas com isso. Mas as pessoas lá em casa já estão chateadas com o Jorge há muito tempo. Sim, é isto que acontece, é isto que acontece quando fazemos este tipo de análise. E quando nós tiramos os cenários mais otimistas das possibilidades, a expectativa das empresas que procuram... Claro, torna-se muito limitada. Claro. Claro, é evidente, é lógico. Quer dizer... Mas também estamos a falar de uma medida... Mas é uma medida que, neste momento, parece consensual na Europa, não é? A questão das windfall taxes... Não é muito consensual, até porque há países que estão a voltar atrás. Mas um exemplo, quer dizer, quem é que investiria no Euro Milhões se soubesse que o primeiro e o segundo prémio nunca poderiam ser ganhos? Claro. Note-se, o terceiro prémio continua a ser bom, e o quarto também, e por aí fora, continua a ser uma coisa porreira. Mas quando as pessoas vão claro, o iCatcher estava anulado, mas já não tinha assim tanto interesse. Claro. É normal. Com isto, Carlos, nós temos um segmento que tu deves estar familiarizado, porque acompanhas sempre o programa. Fomos nós que inventámos, houve alguns formatos que nos roubaram, não sei se tu fizeste isso também, que é o dicotomias. Nós escolhemos 2 coisas e tu, dessas 2 coisas, escolhes uma. Podes justificar se assim entenderes, podes não justificar. Eu sou extraordinariamente indisciplinado nessas coisas. Mas não fujas, não te preocupes, porque podes fugir a uma das perguntas, todos os convidados fugiram uma. Certo. Só que tu não sabes quantas são, portanto... É melhor começar a gerir bem... É melhor começar a gerir bem. Mais do que uma. Mas a primeira é facílima. Quem é que seria o melhor Presidente da Assembleia da República? Augusto Santos Silva ou Diogo Pacheco Abreu? Eu tenho uma questão com as dicotomias, porque levam-nos sempre para escolher o mal menor. Claro. Qual é o problema? É que lá fora os maluquinhos tendem a interpretar uma escolha do mal menor como um entusiasmo grande por esse mal menor. E aqui há uma escolha. Mas depois deste preâmbulo acho que já atingimos. Já percebemos. Para mim a escolha aqui é clara. Mas mais uma vez não vou dizê-la porque eu sei. Então a minha escolha é clara. Já percebemos, mas já percebemos. Porque sei que se disser essa escolha vai parecer um entusiasmo mal colocado que eu não tenho. E o Otávio vai cortar e vai metendo. É isso, a gente vai apanhar aqui no meio. A primeira resposta. Pacheco de Amorim. Foi o Carlos que disse. Força, Jorge. Se ele não existisse, PSD ou CDS? Essa aqui não tenho grandes questões. Se ele não existisse, dependendo, eu posso dizer até em quem é que votei nas diferentes eleições. Eu votei em 2011 porque o CDS tinha lá um conjunto de liberais e votei no CDS. Votei em 2015, não teria votado no CDS. Não teria votado.
votei no CDS porque foi coligado com o PSD, mas não teria votado no CDS. Se não tivessem ido coligados, teria votado no PSD. Teria votado no PSD. Epá, em 2019 espero que tenhas votado Iniciativa Liberal, não é? Espero que sim. Portanto, iria depender muito de que PSD e que CDS tivéssemos podemos fazer podemos fazer exercício com este. Com este CDS. Com este CDS e com este PSD. Com este CDS e com este PSD. Sim. No PSD. Muito bem. Bater com o dedo mindinho. Isso é uma coisa mesmo tipo forte. Pode ser aqui numa esquina destas, que fica negro, parte e tal, e até mete ali alguns cuidados médicos. Com o dedo do pé, ali naquela esquina, ou António Costa ganha outra vez com maioria absoluta. O dedo do pé. Mas não é preciso para nada. Nem que tivesse que amputar. Podiam ter ido mais longe. Acho que podes comprar depois uma próxima. Um amendoim para meter no sítio. Acho que isso nem foi uma boa dicotomia. Podiam ter dito se queria amputar o dedo. Esta foi fácil, não é? Também não são todas difíceis. Pronto, preferias passar um fim de semana em Espinho com Jerónimo de Sousa ou Catarina Martins? Boa pergunta. Não sei. Qualquer um deles seria um mal menor. Há uma razão que, possivelmente para ser com Jerónimo de Sousa, mas que não quer dizer por cortesia. Mas possivelmente seria... eu tenho uma enorme curiosidade para perceber porque é que comunistas continuam a ser comunistas. É verdade, tenho uma enorme... Eu acho que alguns deles também têm essa curiosidade. Mas se quiseres matar essa curiosidade, temos um episódio na Festa do Avante que acho que é interessante. Sim. Temos interessantíssimo. Eles também têm algumas dúvidas. Nós descobrimos que eles também têm algumas dúvidas. Não, porque não vou dizer porquê, mas... não fazia questão de passar uma semana com nenhum dos dois, até porque os meus fins de semana são muito preciosos neste momento. Acredito. Eu tenho para beber copos. Preferias ir uma noite aí de copos, uma coisa à séria? Pedro Nuno Santos ou Fernando Medina? Pedro Nuno Santos. Sim. Há uma coisa que eu gosto do Pedro Nuno Santos, que é... Não é um sonso. Sabemos para o que vai. Não é um Costa. Gosto. Não, sabemos para o que vai, claro. Não varia aquilo que... Eu acho que se seria um governante extraordinário, se um dia fosse primeiro-ministro, seria, obviamente, bastante perigoso. Mas pelo menos é transparente naquilo que acredita, naquilo que vai, e aí não... E era mais fácil de fazer a diferença, não é? Entre o PS e o PSD. Permite-nos saber discutir. Claro. Quando queremos discutir ideias, temos que saber que ideias é que estão do outro lado. E eu sei que ideias é que Pedro Nuno Santos tem. Os cataventos não sei. Pois é. Cataventos como Fernando Medina e António Costa, não sei. Quer dizer, eu sei que eles vão dizer o que o foco do grupo disser. Claro. Privatizar o sistema de ensino ou privatizar o Serviço Nacional de Saúde? Defino privatizar. Nós não defendemos privatizar nenhum dos dois. E isso é importante deixar claro. Estamos tudo aquilo que nós defendemos é que continua a haver acesso universal à educação e à saúde, e gratuito, mas que a prestação dos serviços possa ser feita por entidades públicas ou por entidades privadas, indiferentemente. Desde que recebam o mesmo, é indiferente. Portanto, qual seria a prioridade? Eu acho que neste momento a transição seria mais fácil na questão da educação. Acho que na questão da saúde seria mais urgente, apesar de ser mais importante a longo prazo e haver mais casos de sucesso no sistema de saúde que nós conhecemos, ou seja, mais países onde foi implementado com sucesso, acho que a educação teria menos custos de transição. Muito bem. Esta primeira era fácil. Primeira era fácil. Mas já votaste num deles, não é? Vamos ver o que é que o Carlos acha. O primeiro-ministro, José Sócrates ou Tim de Rãs? Tens um boletim com dois candidatos. Mais uma vez, não sendo um entusiasmo nos dois, eu votei no Tim de Rãs para presidente. Eu também. Eu votei. Eu também. E acho genuinamente... Eu votei no Maia. Não, votei no Maia. Calculei que sim. Mas antes dessa votei no Tim de Rãs. E acho genuinamente, e não estou a mentir, não estou a ser irónico, que teria sido um presidente pelo menos tão bom como foi Marcelo Rebelo de Sousa. Não estou a gozar. Acho genuinamente que teria sido um presidente tão bom como Marcelo Rebelo de Sousa.
dados antecedentes, pá, pelo menos no caso do time de Ramos haveria dúvida. Pelo menos vamos à dúvida, não é? Pelo menos vamos à dúvida. Exatamente. Entre um e outro. Pá, parece-me um investimento mais acertado. Sim, exatamente. Para Presidente da República, Luís Marques Mendes ou Paulo Portas? Qualquer um deles seria um mal menor neste caso, e pá, essa resposta volta à questão de primeiro. Eu tenho uma resposta para isso. E tenho uma inclinação. Mas não queres dizer? E tenho uma inclinação muito clara. Mas não posso dizer. Então vai, esta é fácil. Esta agora é fácil. Esta é fácil. Vais perder 3 horas do teu tempo. São ouvir o Lima a falar sobre a agilização de empresas, ou são 3 horas que perdes a ouvir a recontextualização histórica de Rui Tavares. Ricardo Lima. Claro. Sim, ok. Quando se diz o Lima em Portugal já sabem que estamos a falar, não é? Ainda por cima, quando vem a palavra agiliza ao lado, acho que já se percebe. O Lima é logo... Sim, teres perguntado quem é o José Sócrates, ou teres perguntado essa eu o que é o barato. PSD, eu ainda era naquela. Agora, perguntar o Lima, acho. Um abraço para o Lima. Um abraço para o Lima. E para o Rui Tavares também. E para o Rui Tavares. Uma falta de consideração, de facto. Não, acho que eu viria o Ricardo. Sim. Muito bem. Melhor contratação para a Iniciativa Liberal, quem seria? Adolfo Mesquita Nunes ou Pedro Passos Coelho? Acho que o Adolfo Mesquita Nunes é um liberal mais encorpado, digamos assim, com mais... quer dizer, o Pedro Passos Coelho é um social-democrata assumido, quer dizer, não há ali grandes hipóteses, teve imensa coragem em algumas coisas que implementou e não queria passar por aquilo que ele passou. Eu admiro a personalidade da pessoa, mas assumidamente não é um liberal, tanto, e depois há outra coisa, é que o Adolfo Mesquita Nunes ainda me parece ter vontade de continuar a ter uma vida política ativa, portanto nós queremos ativos que sejam capazes de estar ativos, e Pedro Passos Coelho parece-me que não teria essa vontade toda. Tem reaparecido mais. Por questões ideológicas e por questões de investimento para o futuro. Adolfo Mesquita Nunes. Muito bem, terminámos o segmento de dicotomias e vamos passar Esta também inventámos agora. ao último segmento, que é uma comissão de inquérito. Neste caso, Já nunca tinhas ouvido esta expressão, comissão de inquérito? Talvez não. Mas nós que inventámos. Neste Só caso... que vê o bancada sabe o que é. Exatamente. Só que vê o bancada Aqueles sabe. 3 ou 4. Aqueles 3 ou 4. Mas neste caso estás do lado oposto, não é? Nós aqui é que somos os deputados e tu é que estás aqui para ser inquirido. A primeira pergunta que te faço é, vamos à TAP. A Iniciativa Liberal, em geral, foi o partido mais vocal contra a reestruturação da TAP, como foi feita por Pedro Nuno Santos. Tu, em especial, tiveste esse papel também mais vocal e mais ativo, escreveste até um livro sobre isso. Para quem não leu o teu livro, qual é a alternativa ao que aconteceu? Deixar cair? A alternativa ao que aconteceu, primeiro, é não injetar o dinheiro. A alternativa a injetar dinheiro é não injetar. O que é que aconteceria nesse caso? Poderiam acontecer várias circunstâncias. Poderia a TAP ir para um processo de insolvência. E esse processo de insolvência poderia resultar em a TAP continuar a funcionar, como, por exemplo, a Ground Force. A Ground Force, a TAP pediu a insolvência da Ground Force. A Ground Force, toda a gente sabe, entrou em insolvência. Continua a funcionar, continua a trabalhar, a Ground Force continua a existir, continua a ter trabalhadores, a pagar salários e por aí fora. Portanto, essa seria uma alternativa, que era os credores reuniam-se e assumiam que o melhor para receberem as suas dívidas de longo prazo era deixar que a empresa continuasse a funcionar, aceitavam uma moratória nas dívidas e a empresa continuava a funcionar, reestruturada, obviamente, para pagar as dívidas aos credores. Os credores podiam achar que aquilo não tinha viabilidade e dizer, então vamos vender os ativos. E aí pegava-se nas slots, nos aviões, em tudo o resto, e vendiam-se. Uma alternativa socialista era fazer como aconteceu na Itália, que é, muito bem, houve uma insolvência, vai haver venda de ativos, então o Estado português vai abrir uma companhia aérea que vai comprar estes ativos e vai começar uma companhia aérea. Certo. Eu lamento, mas quando uma empresa entra em insolvência, em todo o lado, os stakeholders dessa empresa perdem dinheiro. Os acionistas perdem logo tudo. É a primeira coisa. Quando o BES faliu, os acionistas perdem logo tudo. E os credores perdem aquilo que não for possível ser recuperado pelos ativos. É isto. Quando eu compro ações de uma empresa, corro o risco de que, se a empresa não funcionar, eu perder dinheiro. Mas, quando empresto dinheiro a uma empresa, como recebo juros superiores aos juros
recebo no banco, também estou a correr um risco, que é a empresa não ser viável. É verdade que o meu risco não é tão grande como um acionista, por isso é que o retorno também é mais baixo, e era isto que deveria ter acontecido. Foi isto. Quer dizer, isto aconteceu em todas as empresas, em todas as companhias aéreas que não eram viáveis. As únicas que receberam dinheiro do Estado foram aquelas que foram viáveis. Aliás, a Lufthansa acabou de devolver o resto do dinheiro que foi injetado pelo Estado alemão com lucro. O Estado alemão fez lucro com a injeção na Lufthansa. E por isso é que injetou. Não, injetou porque tinha ali uma empresa viável capaz de devolver. Quando o Estado português injetou dinheiro na TAP, sabia que a TAP não ia devolver. Claro. Nunca. Portanto, a alternativa é essa. É simplesmente uma empresa que não é solvente entrar num processo de insolvência. Pode continuar a funcionar? Pode. Os ativos desaparecem no ar. Quando uma empresa entra em insolvência, ninguém vai lá com um fósforo e gasolina e apaga aquilo tudo. Não, os ativos continuam lá e podem funcionar numa nova entidade, podem funcionar. Quer dizer, é essa alternativa que é o processo de insolvência normal. Carlos, penúltima pergunta. Força. Uma das propostas mais polémicas, digamos assim, da Iniciativa Liberal é a flat tax. A minha dúvida é, a flat tax não põe em causa a progressividade que é constitucionalmente consagrado no nosso sistema fiscal? Não, como existe uma coisa. Como existe uma isenção? Uma isenção, um nível de isenção, a taxa efetiva, aliás, a taxa efetiva nunca chega aos 15%, anda sempre perto de 15%, mas começa em 0 até 15% ao longo do tempo. Portanto, não colocaria essa questão da progressividade. A questão da progressividade. Mas a flat tax teve uma importância brutal para o partido e para a política como um todo, porque graças a isso, graças a este tipo de propostas, hoje discute-se muito mais a taxação dos rendimentos. E mesmo pessoas que são muitas, que não concordam com a flat tax, hoje concordam com a mensagem dessa proposta, que é: nós temos que diminuir a taxação sobre os rendimentos do trabalho. Não vai existir mobilidade social enquanto alguém comece do zero. Eu fiz um artigo em que mostrei que isto funciona em muitos lados. Tendo em conta que os nossos salários são tão baixos, não é? Quanto é que terá que ser em isenção para que a progressividade seja justa e ao mesmo tempo seja fiscalmente responsável? Há um motivo para os salários serem baixos. A economia não cresce. E 2, aumentar salários fica muito caro em Portugal. Alguém que receba 1.000 euros e que líquidos e que vá pedir um aumento de 200 euros líquidos, para a empresa é uma carga muito sabe que a empresa, para lhe dar 200 euros líquidos ao trabalhador que ganha 1.000, que não é um salário por ele e além, tem que gastar 400. Isto começa a níveis muito baixos. E é bom que se fale nisso. As pessoas até podem não concordar com a taxa única, preferir 2 taxas ou 13. Mas o Rui Tavares a semana passada falou sobre isso. Disse que era um experimentalismo. Uma crítica aqui à Iniciativa Liberal. Porque já aconteceu, mas é um experimentalismo que já aconteceu noutros países e com bons resultados. Eu até admito que Portugal precisa deste choque de fiscalidade. E uma vez que a economia e que o motor esteja a funcionar e por aí fora, depois abandone e volte como fizeram muitos países. A Eslováquia, por exemplo, que introduziu uma taxa única numa altura em que precisava mesmo de dar um grande boost, e depois já tem 2. A Irlanda tem 2 também. Mas que na altura em que precisavam dar um boost de enviar a mensagem certa, dar aquele empurrão, depois pronto, ao fim de 4 ou 5 anos, ou 10, ou o que seja, introduzem outra taxa. Mas é importante, e eu acho que nós não somos os únicos a perceber isso. Porque nós já temos uma taxa única para os não residentes. Aliás, um português que queira beneficiar de uma taxa única tem uma solução interessante, que é: imigra, vai 5 anos para fora, regressa como residente não habitual e tem uma taxa única. Ou seja, nós entendemos a importância da fiscalidade para atrair talento estrangeiro. Só não o entendemos para reter talento. E eu não gosto desta ideia de que temos que impedir as pessoas de ganhar muito. Porque alguém que comece do zero para chegar, para ter mobilidade social, tem que ganhar muito mais do que alguém que começa evidente, do milhão. Claro, evidente.
olhem para uma pessoa que ganha zero, começa do zero e começa com uma herança de 1 milhão. Quanto é que aquela pessoa que ganha zero tem que ganhar para se equiparar no final da vida? É muito dinheiro. Se a deixarmos assim. Se a deixarmos ganhar esse dinheiro. Pá, tenho que dizer, eu tive a felicidade na minha vida de a certa altura ser contratado e ir trabalhar para um país onde pagava impostos muito baixos sobre o rendimento. O país tem outro tipo de problemas políticos, mas na parte da fiscalidade era bastante atrativo. E eu não poderia ter tido a mobilidade social que tive felizmente, se tivesse, mesmo ganhando o mesmo salário, tido a taxação que tenho aqui. Não podia. Quer dizer, não podia. É impossível. Hoje continuava a pertencer à classe média-baixa. Eu gosto de pensar que era média-baixa. Quer dizer, se não tivesse a possibilidade de fazer isso, quantas pessoas em Portugal... É que têm essa possibilidade. Claro. Claro que é. Agora, para não sairmos daqui muito amiguinhos e para isto não parecer claro, uma coisa combinada e tal... Não íamos sair de qualquer forma. Não é nunca. Ótimo. Tenho aqui uma pergunta que um bocadinho mais arrojada, é a última, também é para fecharmos aqui como vocês fazem nas comissões de inquéritos, tem que ser assim. Eu acho que está extremamente à vontade com este assunto. Isto já foi já não é novo. debatido, sim, anteriormente. Mas é sabido que a página de Facebook da Iniciativa Liberal era, outrora, uma página de apoio, não é? A António Costa. Isto depois até levou, salvo erro, à admissão do presidente da altura, Miguel Ferreira da Silva, e eventualmente consequentemente levou também à tua ascensão como presidente. No fundo, tu usaste uma bengala que foi o António Costa, então. Opa, era assim tão aliciante ficar com aqueles 4.000 seguidores, não podia começar do zero. Eu não usei. Primeiro, eu não usei nada porque na altura nem fazia parte do partido. Aliás, essa situação que eu já sabia antes disso arrebentar, porque já tinha sido discutida antes, até nas redes sociais. Certo. Acho que foi uma escolha bastante infeliz. Aliás, disse na altura a toda a gente que não deveriam ter feito, que não valia aqueles seguidores, acho que foi uma péssima escolha. Quem a fez pagou bem o preço por isso. Certo. O Miguel, que é um tipo decente, claro. que teve um papel importante, acabou por sair por essa escolha que fez. E eu acho que foi uma péssima escolha. Temos aqui uma página, aquilo até tinha mais, 15 mil seguidores. No início... tinha mais o Comitê Central. Vamos adiantar aqui um bocadinho e ter já 15 mil seguidores, acho que no grande... E depois há uma coisa... E depois toca a malhar no Costa, não é? Mais irónica nisto, que é... Eu, quando fui para presidente do partido, uma das condições foi que essa página fosse apagada, e foi apagada, e começámos do zero, uma página do zero, já há muitos meses depois do partido existir, e atingimos aquilo em 2000. Sim, rapidamente. Rapidamente, ainda por cima a ele não valia de nada, não é? Sim, ele teve... Acho que foi uma decisão super infeliz, mas pronto, quer dizer, as coisas são que são. Quem a tomou, o responsável por ela, pagou bastante por a ter tomado. Podia ter sido uma admissão à André Ventura, já volto. E temos, e acho que as pessoas não podem ficar presas a um erro que cometem claro. Vida. Sim, isto é um erro, é um amadorismo, não é propriamente um crime, não é? Exatamente. Carlos, queres mandar beijinhos para casa? Beijinhos para casa, então. É sempre a nossa última pergunta. Se queres mandar beijinhos para casa. Beijinhos para casa, para o gabinete e para toda a gente que estiver a ouvir isto. Espero que não... É pouca. Devo ter os assessores de imprensa todos. Eles ficam imensamente preocupados quando vêm entrevistas mais informais. Acho que não estraguei nada. Informais? Eu trouxe a minha melhor gravata. Os suspensórios. Não. Queria dizer amigáveis. Em que espero que eu esteja mais descontraído. Espero que eles estejam descansados em relação a isto. Acho que não é isso nada, não. Hoje era um bom dia para ter dito uma grande calinada, que estou imensamente cansado, e é nestes dias que as calinadas saem mais depressa. Acho que não é isso. Não há furos aqui. Isto foi ótimo, Carlos, obrigado por teres vindo. Muito obrigado. Foi um prazer ter-te aqui. É lamentável. Os meus senhores para a semana a mais. Eu queria dizer aos senhores das galerias, façam o favor de se retirarem. Façam o favor de se retirarem.
gajos de CDS não sabem fazer perguntas.